Oi, a paz do Senhor a todos. Sejam bem-vindos de volta à família EBD, o canal que traz para você aulas do currículo de adultos da CPAD, da Escola Bíblica Dominical. Meu nome é Helena Murilo e hoje eu estou aqui para darmos início aos estudos da nossa lição de número 5, com data de 1º de novembro de 2020. A nossa lição hoje tem o tema O Lamento de Jó, e o nosso texto áureo vai nos dizer: porque antes do meu pão vem o meu suspiro, e os meus gemidos se derramam como água. Jó capítulo 3, versículo 24. A nossa verdade prática vai nos ensinar que o sofrimento pode levar à situação de extrema angústia, mas não devemos perder a esperança no agir de Deus. E é aí que está a nossa maior dificuldade. É aí que está o segredo da nossa vitória. É crer no momento de dor, de extrema angústia, nós conseguimos manter a fé e crer que no agir de Deus. Manter a nossa esperança no agir de Deus. Essa que é a dificuldade. Porque quando estamos sofrendo, a gente, como Jó, acaba crendo que Deus não está ouvindo as nossas orações, que as nossas orações não estão chegando aos céus. Nos momentos de dor, é isso que nós pensamos. Sentimos o abandono, né? Como se nós estivéssemos abandonados. E isso, irmãos, é comum ao ser humano. E Deus entende esse nosso sentimento, porque Jesus, ali na cruz, quando ele estava naquele momento de extrema angústia, morrendo, sofrendo, ele vai bradar: Pai, por que me desamparaste? O próprio Cristo, Filho de Deus, se sentiu abandonado pelo Pai ali na cruz. Quem era Jó para não se sentir da mesma maneira? Quem sou eu, quem é você? Para que a gente não viva momentos de dor e sinta que Deus nos abandonou. Mas é aqui que está o segredo. É que nós devemos manter a nossa esperança no agir de Deus. É crermos que Ele de alguma maneira nos socorrerá. De alguma maneira Ele está agindo em nosso favor. E ainda que essa ação de Deus não seja aquela esperada por nós, nós devemos aceitar a soberania de Deus em nossas vidas e na decisão de tudo aquilo que deve acontecer conosco. Porque em nossa vida vai acontecer apenas o que Deus permitir, e será da maneira que lhe aprouver. Não cabe a nós. Não temos capacidade, autonomia para decidir o que vai nos ocorrer. É interessante quando a gente vê esses programas de coach, né? Esses mentores que nos ensinam a ser protagonistas de nossas vidas, que nos ensinam a tomar as rédeas de nossas vidas. Isso é muito interessante, isso é muito favorável. Nós devemos sim, como diz a juventude, correr atrás daquilo que nos apraz, daquilo que nós queremos, do que nós queremos ser. Correr atrás de melhoria, de crescimento, crescimento mental, crescimento espiritual, crescimento financeiro. Podemos sim correr atrás de todas essas coisas. Querer melhorar sempre. Nós estamos aqui para ser lapidados e é interessante, Deus agrada que nós estejamos cada dia melhores. Nós devemos sim buscar crescimento, buscar todas essas coisas. Não esquecer de buscar primeiro o reino de Deus, porque as outras coisas assim não serão acrescentadas. Mas não é errado querermos melhorar, né? Querermos galgar degraus mais altos, mais elevados. Errado é a gente achar que fazendo dessa maneira nenhum mal virá sobre a nossa vida. E nós veremos que Jó muitas vezes pensou dessa maneira e o mal acabou chegando até a sua tenda. O nosso comentarista é o pastor José Gonçalves, líder das Assembleias de Deus em Água Branca, no Piauí, e a nossa leitura diária se encontra totalmente no livro de Jó, no capítulo 3, que na segunda-feira inicia com o versículo 1 e no sábado termina com o versículo 26, que vai dizer o seguinte: o que Jó temia lhe sobreveio, e o que ele receava lhe aconteceu. Então, às vezes,
nós tememos algo, né? Cuidamos tanto para que aquilo não aconteça e acaba acontecendo. E quando acontece, é que a nossa fé pode falhar. Porque aí a gente percebe que fez tudo para que aquilo não acontecesse e ainda assim Deus permitiu que esse mal viesse sobre a nossa vida. E não podemos ficar como Jó. Jó, graças a Deus, perseverou, questionou, lamentou, e nós veremos que no capítulo 3 Jó estava tão desesperado, né? Desesperado não vou dizer, porque ele tinha sim a esperança em Deus. Porque se ele não tivesse esperança em Deus, não era Deus que ele estaria questionando, né? Ele não estaria nem mencionando o nome de Deus. E ele atribuía todos esses males ao Senhor, e ele esperava de Deus uma resposta, e ele questionava Deus. Jó, no primeiro momento, vai desejar que a noite em que ele foi concebido fosse extirpada do calendário. Ele vai dizer que a luz não podia ter chegado naquela manhã, que devia ter permanecido trevas eternamente, né? Pereça o dia em que nasci e a noite em que se disse foi concebido um homem. Olha, converta-se aquele dia em trevas e Deus lá de cima não tenha cuidado dele, nem resplandeça sobre ele a luz. Ele queria que aquele dia, aquela noite jamais terminasse, jamais tivesse fim. Queria que aquela noite não contasse no calendário dos nossos dias, para que ele não tivesse sido concebido. Mas ele continua sofrendo e os dias vão passando. E ele entende que já que ele havia sido concebido, agora Jó começa a questionar por que ele nasceu. Por que a natureza não abortou aquele feto, aquele embrião ali? E isso não podemos dizer que Jó está fazendo apologia ao aborto aqui. Jó apenas está procurando um escape. Ele acha que a morte é a única saída para a sua dor e para o seu sofrimento. E isso, irmãos, nos dá um alerta. Isso acende um pisca-alerta em nossa mente. Quantos jovens, como está crescente a quantidade de jovens que tiram a própria vida, de pessoas no geral, velhos, pastores, crentes, tirando a sua própria vida. Jó, em momento algum, pensou em se matar. Jó, em momento algum, fez apologia ao suicídio ou ao aborto. Aqui ele está procurando uma saída para a sua dor. Mas a misericórdia de Deus estava com Jó. A graça estava lá. E Jó era um homem temente a Deus. Tanto era que ele questionava. Ele chegou a amaldiçoar o dia em que ele nasceu. Mas ele não pensou em acabar com a própria vida. E às vezes nós nos voltamos tanto para dentro do nosso sofrimento, nós gastamos tanta energia com a nossa dor, que a gente esquece de olhar o que existe em volta. A gente fica introspectivo e quando nós estamos sofrendo, dentro do nosso coração só há trevas. E se nós olharmos para dentro de nós, nós veremos apenas a escuridão. Não haverá luz ali, porque a dor, ela só traz treva, a dor esconde a luz. A tristeza esconde a luz, o brilho no olhar só existe naquele que está feliz, naquele que tem esperança. Aquele que está triste tem o olhar triste, tem o semblante triste, o seu coração é escuro e a sua alma habita nas trevas. Por isso que se eu estou dentro de mim, mergulhada na minha dor, eu não vou encontrar a luz. Eu vou estar ali dentro mergulhada nas trevas. E isso leva a pessoa ao suicídio. O que nos tira da morte, nos traz para o estado natural do homem, porque o estado natural do homem é querer viver. Deus, quando colocou o homem no jardim do Éden, Deus soprou vida em suas narinas. Deus não soprou morte nem dor nas narinas do homem. O pecado veio porque o homem escolheu dessa maneira. Porque o homem escolheu acreditar na serpente. Eva, quando escolhe acreditar no que a serpente lhe dizia, ela escolheu estar longe da presença de Deus. Ela escolheu não habitar mais no Éden. E a morte veio como consequência do seu pecado. E todos nós pecamos e destituídos fomos da glória de Deus. Por isso é que nós vamos sofrer, nós vamos morrer. E sempre haverá dor e sempre haverá sofrimento. Mas a diferença do crente e daquele que não tem fé, daquele que não crê, é
como ele suporta e passa pelos períodos de tristeza, pelos momentos de aflição. O crente enfrenta a dor mantendo a sua esperança no agir de Deus. Nós cremos sempre que Deus entrará com providência. Nós vemos na Bíblia que nem sempre Deus socorreu aquele que sofria. Em alguns momentos da história, Deus permitiu que fosse consumado a dor e a aflição, que a morte viesse sobre aquele que estava sofrendo. Mas em nenhum momento Deus abandonou aquele que é fiel. Nenhum momento Deus abandonou os seus. Mesmo Cristo ali na cruz, quando pergunta, quando reclama, quando fala, quando clama, Pai, por que me desamparaste? Mesmo Cristo naquele momento estava ali cumprindo o que ele veio ao mundo fazer, trazendo para mim e para você a possibilidade da salvação, nos redimindo do pecado, do pecador, tirando-nos do mundo pecador e contaminado e nos oferecendo a possibilidade, a oportunidade de vida eterna. Estevão, quando morre, o céu se abre e ele vê a glória de Deus. Mas Deus permitiu que ele fosse apedrejado. João Batista, que Jesus vai dizer que de mulher não havia outro, nascido de mulher, não havia outro maior que ele. Teve sua cabeça decapitada, foi morto, degolado. Então, em alguns momentos na história da humanidade, na história da Bíblia, na história do povo de Deus, nós veremos que será consumado sim aquilo que o nosso coração teme, como aconteceu com Jó. Mas a nossa esperança deverá estar sempre no agir de Deus. Não perca a sua esperança e não ande ansioso por coisa alguma, porque Jesus vai dizer lá em Mateus no capítulo 6, não vos inquietais, não se preocupe com o dia de amanhã, porque o amanhã não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo, basta cada dia o seu mal. Então, querido, então, querida, meu irmão e minha irmã, coloque a sua esperança no Senhor. Coloque os seus projetos no altar do Senhor. Coloque os seus medos aos pés da cruz. Coloque toda a sua ansiedade no Senhor. E Ele, em sua infinita misericórdia, cuidará de você. Entrará com providência, porque Ele vai agir, Ele está agindo. Deus não para de trabalhar. O próprio Cristo disse que Deus trabalha até agora. Meu Pai trabalha até agora. E é nisso que nós devemos crer. O agir de Deus sempre estará a nosso favor, porque a sua vontade será sempre boa, perfeita e agradável. Jó não descansava. Jó não sossegava. Jó não repousava. Ele vai dizer isso lá no versículo 26 do capítulo 3. Mas mesmo assim veio sobre ele a perturbação. Não depende de nós. Não podemos acrescentar um côvado sequer em nossa altura. Depende de Deus, não depende de nós. O objetivo específico das nossas lições, não. O objetivo geral da nossa lição é explicar que Jó era humano e, como tal, tinha todo o direito de extravasar seus sentimentos, não sendo recriminado por Deus por isso. Deus entende o nosso lamento, Ele entende a nossa limitação. Ele sabe que a nossa mente não pode alcançá-lo em sua plenitude. Ele entende que nós não podemos entender. E por isso, Ele não recrimina o lamento de um fiel, né? Como Ele fez com Jó. No objetivo específico do tópico 1, temos 3 tópicos nessa lição. No tópico 1, nós precisamos esclarecer que a angústia de Jó fez com que ele desejasse a morte como um escape. No 2, aclarar o desejo de Jó em ser como um abortivo. No 3, nós precisamos pontuar que Jó representa os que em situação desesperadora não veem nenhuma luz no fim do túnel. A lição dessa semana esclarece que Jó desejou intensamente a morte. Ao desejá-la, o patriarca tem como objetivo dar fim ao ciclo de sofrimento que Satanás lhe impôs.
Foram muitos acontecimentos. Num primeiro momento, Jó perde todo o seu patrimônio. Depois ele perde todos os seus filhos. A sua mulher quer que ele blasfeme contra Deus e morra logo de uma vez e acabe com aquele sofrimento, porque ela também não suportava mais tanta dor e no final vê o marido naquela situação. Jó ainda assim adora ao nosso Deus. Ainda assim Jó ajoelha, Jó adora, Jó rasga sua roupa, Jó raspa a sua cabeça, né? E adora a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. E o final do capítulo 1 vai dizer que em tudo isso, Jó não blasfemou contra Deus. Mas ele vê que ainda assim, mesmo ele adorando, mesmo ele não reclamando de ter perdido seus filhos, ele fica doente daquela maneira. Ele começa a virar motivo de zombaria entre seus amigos. Todo mundo foge de Jó, seus parentes se afastam e Jó perde tudo então. Nada, nem ninguém mais o acompanha. Ele é companheiro dos cachorros. Jó fica jogado ali no chão, sentado no meio da cinza, se coçando com um caco de telha. E isso é muito triste, meus irmãos. Quando a gente está numa situação dessa, Deus que nos livre de chegarmos numa situação de extremo sofrimento, como aconteceu com Jó. Por muito menos que isso, às vezes, nós questionamos, nós não murmuramos, nós não suportamos por coisas tão pequenas às vezes. Nós vemos nossos irmãos abandonando a fé. Nós vemos nossos irmãos saindo das igrejas. Nós vemos os nossos irmãos desistindo da caminhada. E Jó estava ali murmurante, reclamando. Mas Jó estava ali esperando de Deus a resposta, confiando no agir de Deus. Ele sabia que em algum momento Deus haveria de responder. Então, e Jó, mesmo tendo adorado, ele ficou doente. Quando a gente faz tudo certinho, né? A gente faz tudo certinho, aí vem o mal sobre a nossa vida. Aí morre o nosso filho, a gente perde o emprego, perde tudo, fica desempregado. O que o salmista vai dizer? Um abismo puxa o outro abismo. E aí vem um abismo, outro abismo, e vai puxando. E quando a gente chega no fim do poço ali, a gente espera então que Deus nos resgate, né? É o óbvio, é o que é quase que é o mais claro que a gente imagina. Na nossa miséria, claro, no nosso pensamento miserável. Quando a gente crê que nós somos alguma coisa, né? A gente acredita, não, eu não murmurei, não blasfemei, eu adorei, continuei adorando. Deus vai ter misericórdia de mim e mudar meu cativeiro. Mas aí o que acontece? Vem um outro abismo e a saúde de Jó é tocada. E aí chega um momento que o próprio Jó esquece de tudo de bom que havia acontecido já em sua vida. E aí ele passa a amaldiçoar a noite em que ele foi concebido, os peitos que o amamentaram. Por que ele não morreu? Por que ele não nasceu morto? Por que ele ainda vivia? Por que Deus permitia que viesse ao mundo aqueles que nascem para sofrer? Nesse momento do capítulo 3, Jó já acreditava que ele havia nascido para sofrer. Nesse momento, Jó já não lembrava mais das 10 gestações que ele havia acompanhado. Por 10 vezes a sua esposa deu-lhe a notícia de que ela estava grávida. Por 10 vezes Jó ouviu aquele chorinho na antessala do parto ali, né? A mulher provavelmente no quarto e ele lá esperando o neném nascer. Por 10 vezes ele viu essa mulher amamentar os seus filhos. Por 10 vezes Jó viu o seu filho dando o primeiro passo. Por 10 vezes Jó viu a primeira mamada. Jó viu esse menino comendo a primeira vez. Por 10 vezes Jó teve a alegria de saber que os seus filhos eram tementes a Deus. Jó teve aquilo que Josué vai dizer: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Jó teve essa alegria junto com a sua família. Mas nesse momento, no capítulo 3, nada disso fazia mais sentido, nada disso estava mais na mente de Jó. Porque no momento de sofrimento, a gente só olha para dentro de nós. No momento que estamos sofrendo, nós não olhamos para fora. Porque se a gente conseguisse olhar para o céu, nós veríamos a luz. Nós seríamos como Estevão, que viu a glória de Deus. Quando ele olhou para o céu, no momento da dor, de maior dor, ele conseguiu ver a glória de Deus. Então que isso fique de lição para você e para mim. Que no momento de maior sofrimento,
no momento que a angústia nos tomar por completo, que nós possamos conseguir manter a nossa esperança no agir de Deus. Olhe para o monte, de onde virá o seu socorro, porque o seu socorro vem de Deus, que fez os céus e a terra, e é soberano em sua vida e na minha, e misericordioso para conosco, né? O tópico 1 da nossa lição vai nos dizer, né, do primeiro lamento de Jó, porque ele nasceu, né? Que tristeza, por que Jó veio ao mundo? O comentarista vai dizer que a dor de Jó era tão profunda que somente a poesia podia expressar a carga emocional, né, vivida por ele. E é verdade, somente a poesia. Não se pode relatar em prosa o que Jó estava sentindo. Por isso esse livro é colocado dessa maneira, né? Por isso é escolhido esse estilo literário para escrever, para contar a história de Jó. Porque só cabe na poesia tanta dor, tanto sofrimento, e esse lamento só podia ser poético mesmo. Nesse poema, os 10 primeiros versículos do capítulo 3 são a respeito do primeiro questionamento de Jó. Por que nasci? Né? Já que ele havia sido concebido, por que ele nasceu? Este questionamento sai do íntimo de Jó, assim como ocorre com a alma do salmista, lá no Salmo 130. Né? Da mesma forma, o profeta Jeremias expôs seus sentimentos diante dos seus conflitos. Jeremias também amaldiçoou o dia em que nasceu. Né? Ele também olhou para o céu e questionou a Deus. E se nós formos pensar, olhar na Bíblia Sagrada, nós vamos encontrar outros homens assim também. Já foi colocado aqui Elias, né? Que não queria sair nunca mais daquela caverna. Jonas, que sentou ali debaixo da aboboreira. E depois, quando Deus mata aquela planta ali, Jonas quer morrer por conta daquilo. E Jonas, ainda tem aquela atitude extrema, que ele não se comoveu por conta daquele povo de Nínive. Ele desejava que todos eles morressem mesmo. Deus queria salvar aquele povo e Jonas não queria permitir. Quer dizer, Jonas estava sofrendo porque tinha morrido uma planta, mas se morresse toda aquela cidade, ele não sofreria. Então, muitas vezes o nosso sofrimento nem faz sentido e nós estamos sofrendo e esquecendo do agir de Deus em nossas vidas, né? Em lugar da memória, viesse o esquecimento, o subtópico de número 2 aí. Que esquecesse, neste momento, a dor, nesse momento de dor, Jó não amaldiçoou a Deus, como Satanás previra. Em vez disso, ele amaldiçoou o dia do seu nascimento. No lugar de ser ocasião de grande celebração pelo dia desse nascimento da criança, Jó amaldiçoou esse dia por ocasião do grande sofrimento. Ele esqueceu que o dia que ele nasceu foi um dia de alegria para seus pais. No dia que a mãe ouviu, o pai ouviu aquele chorinho saindo de dentro do quarto, foi um dia feliz para aquela família. Naquela época, o nascimento de um filho era comemorado com festa, era uma alegria muito grande. A Bíblia vai dizer que os filhos são heranças do Senhor. Ainda hoje nós comemoramos o nascimento do nosso filho com tanta alegria, com tanto júbilo. E uma criança traz tanta alegria para uma família, tanta vida para dentro de uma casa. E Jó amaldiçoando esse momento. Olha o que a dor faz com cada um de nós. A dor extrema, ela tira a beleza da vida. Né? Nós não conseguimos mais ver graça em nada. Mas a graça estava lá. A graça estava protegendo a vida de Jó, para que Satanás não tocasse nela, né? Em vez da ordem, viesse o caos. Mencionamos o desejo de Jó para que o dia de seu nascimento não tivesse entrado no calendário e que dessa forma, tanto esse dia como essa noite jamais tivessem existido. No lugar de luz que raiou por ocasião do nascimento dele, que revelou todo o seu sofrimento, o patriarca desejou que as trevas dominassem. Isso é muito triste, muito triste. Mas Jó, finalmente, né, depois, no final, ele conseguiu encontrar a felicidade novamente, né? Não foi possível que a noite em que ele foi concebido deixasse de existir,
Não foi possível que ele tivesse nascido morto, mas Deus permitiu que ele tivesse nascido com vida, que ele crescesse em estatura, em conhecimento e sabedoria, porque Jó era um homem sábio, embora nesse momento não parecesse ser assim, porque a dor tirava de Jó os atributos que Deus havia conferido a ele. Mas Jó era um homem sábio e em sua sabedoria ele soube questionar a Deus mediante aquilo que ele acreditava ser verdade. E ele não aceitava na sua vida nada que não viesse de Deus. Por isso o tempo todo Jó creu que aquilo vinha do céu. Em momento algum ele achava que Satanás estava tocando na sua vida, porque Jó era temente a Deus. E só Deus ele permitia que tocasse na vida dele. E Deus assim fez. Levou para Jó a resposta que ele aguardava, né? O Novo Testamento nos ensina que enquanto estivermos nesse mundo estaremos sujeitos à dor, ao luto, ao sofrimento. Enquanto estivermos aqui, podemos sim passar por esses momentos, mas nós temos a certeza que temos um Deus que nos livra, que nos alivia a dor e fortalece a nossa fé, né? Jó vai lamentar por não ter nascido, por ter sido concebido. Jó vai lamentar por não ter nascido morto, e Jó vai lamentar por continuar vivendo, né? Vale a pena viver? Nessa terceira sessão do capítulo 3, Jó faz uma quarta pergunta. Por que se dá luz ao miserável e a vida aos amargurados de ânimo? As outras perguntas ele vai fazendo também. As outras perguntas em 3:1, 3:12 e 3:16. A palavra hebraica amel, traduzida aqui como miserável, é usada no sentido de alguém cuja vida é atribulada pela miséria e que por isso torna-se incapaz de exercer suas funções. Em outras palavras, para Jó, a vida havia se tornado intolerável. A dor era tanta, o sofrimento era tanto, que Jó não suportava mais seguir vivendo. Ele desejava a morte, como vai dizer no capítulo 3. Procurava a morte como um mineiro, né? Um minerador procura por joias preciosas, procura pelo tesouro. Aí você imagina um garimpeiro. O que não faz um garimpeiro para encontrar uma pepita de ouro, né? Alguma pedra valiosa? Era assim que Jó se colocava, procurando a morte como se fosse um tesouro. E quando encontrava, exultava. Quando encontrava sepultura, comemorava e festejava. Porque viver daquela maneira era melhor morrer. Jó estava fora do seu estado natural humano, porque nós queremos viver. Deus, quando fez o homem, soprou em suas narinas vida. Deus não fez o homem para morrer. Deus fez o homem para ser eterno. E é nisso que nós mantemos a nossa esperança. Na eternidade, onde viveremos com nosso Deus para sempre. Um caminho de sabedoria e maturidade. Muitas vezes sentimos-nos iguais a Jó, desorientados, passando por uma via dolorosa de sofrimento. E como ele não imaginamos nem compreendemos que Deus está agindo. É preciso, porém, olhar para o alto, onde Cristo vive. Glória a Deus. Nessa lição, vimos o dilema de Jó, desconhecendo a razão das adversidades que se abateram sobre ele. O patriarca não negou a Deus, nem o amaldiçoou. Todavia, ele expôs toda a sua humanidade, de forma que o leitor que apenas o contempla sem, contudo, participar de seu drama, tem dificuldade de entender o seu lamento, principalmente quando ele se dirige a Deus. É o lamento de um corpo ferido, de uma alma que, mesmo amando a Deus, se derrama angustiada. Então, nos momentos de agonia, é desse jeito que muita gente se comporta. Muitos de nós não suportam a dor. E isso não é motivo para Deus entristecer conosco, porque Ele conhece a nossa fraqueza. Ele sabe dos nossos limites e Ele sabe até onde nós podemos suportar. E para encerrar a nossa lição,
de número 5, eu quero deixar para você a esperança viva. Aquilo que Pedro vai colocar lá em sua carta, né? Ele vai colocar que nós somos eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em sua santificação do Espírito, para a obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo. Graça e paz vos sejam multiplicadas. Que a dor saia da sua vida. Que a graça e a paz sejam multiplicadas cada dia no seu viver. Bendito seja Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia, nos gerou de novo para uma viva esperança, pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, incontaminável, e que não se pode murchar, guardada no céu para vós. Que mediante a fé estáis guardados na virtude de Deus, que mediante a fé estáis guardados na virtude de Deus para a salvação, já prestes para se revelar no último tempo. E olha aqui, em que vós grandemente vos alegrais, ainda que agora importa, sendo necessário que estejais por um pouco contristado, com várias tentações, para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro que perece e é provado pelo fogo, se ache em louvor e honra e glória na revelação de Jesus Cristo. Que assim seja a sua fé. Que a sua fé esteja em honra, se ache em louvor, em honra e glória na revelação de Jesus Cristo. Nós fomos concebidos para sermos salvos, para sermos herdeiros de uma herança incorruptível. Tudo que nós vivemos aqui vai passar. Pense na revelação de Apocalipse, lá no capítulo 21, quando João vai dizer que viu um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. E ele vai dizer que viu a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçada como uma esposa ataviada para o seu marido. Olha que glória, irmãos. É isso que nos aguarda. O que nós vivemos aqui de dor, de aflição, isso não conta, porque isso tudo vai passar. E no versículo 3 ele vai dizer: e Deus limpará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Tudo vai passar. Apenas a palavra de Deus não há de passar. Tudo passará. As primeiras coisas passarão, não haverá mais esse céu, essa terra e nem o mar vai mais existir. Nós não somos daqui, meu irmão. Nosso lar é na glória com Cristo Jesus. Nós somos peregrinos nesse planeta. Mantenha a sua esperança no agir de Deus. É Ele que é soberano sobre a minha e sobre a sua vida. Só passaremos por aquilo que Ele permitir. Não está em nossas mãos. Não adianta temer e não dormir e viver em desassossego, preocupado com o amanhã. Basta a cada dia o seu mal. E faça de cada dia um dia bom na presença do Senhor. Um dia de fé, um dia de oração, um dia de louvor e adoração ao nome do Senhor. Tudo seja feito para a glória de Deus. Quer comais, quer bebais. Que tudo seja feito para a glória de Deus. Mantenha firme a sua esperança na salvação. É com Jesus que você vai morar no futuro. Que Deus abençoe a sua vida. Fortaleça a sua fé. Mantenha a sua esperança viva, porque a esperança do crente não é a última que morre. A esperança do crente, ela jamais morre.